Amém. Boa noite. Muito bom estar de volta, viu? Depois de 21 dias, Tito nasceu, né? No dia 1º de novembro. Está fazendo hoje 21 dias. Graças a Deus está bem. Nós agradecemos a Deus pelas orações dos irmãos. Agradecemos a Deus por tantos presentes, né? Tantas lembranças que ele já ganhou. Ele está bem. A Iris também está bem. E nós agradecemos muito a Deus por esta igreja que tem orado por nós. Mas nós iremos, irmãos, refletir na palavra do Senhor, e a sugestão, né, que me foi dada é que a gente pudesse continuar aqui o estudo que começou na quarta-feira passada, no livro do profeta Ageu. Hoje nós vamos ler, o tema da reflexão de hoje está aí, Bolsa Furada, e se encontra lá em Ageu, o texto que nós iremos ler, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim, Ageu, capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha a dificuldade para achar Ageu, viu? Né? Lá no finalzinho do Antigo Testamento. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, a versão que eu estou lendo é a NVI, tá? Nova Versão Internacional. Diz assim, agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Palavra do Senhor, que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, nós sabemos que Ageu, na verdade, foi escrito aqui depois do exílio da Babilônia. E os irmãos sabem que quando o povo saiu lá da Babilônia e voltou para a sua terra, para a terra de Israel, eles voltaram com algumas missões. Eles precisavam fazer algumas coisas ali que Deus tinha ordenado para eles. E eles tinham que reconstruir os muros da cidade, eles tinham que reconstruir as casas, a cidade estava toda destruída, mas principalmente eles precisavam reconstruir o templo. E parece que todo o ministério do profeta Ageu vai ser voltado para essa reconstrução do templo, né, que tinha sido destruído. E os irmãos também sabem que o templo ocupava, assim, irmãos, um lugar de muita importância para a religião do povo de Israel. O templo desenvolveu um papel fundamental, irmãos, para que o povo pudesse adorar, para que o povo pudesse ter os seus pecados perdoados. E, na verdade, o templo lá do Antigo Testamento é o primeiro fundamento das coisas. Hoje, lá no Novo Testamento, nós temos aquela ideia que o apóstolo Paulo trabalha, que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas hoje nós só temos essa concepção, porque primeiro houve uma concepção, um fundamento lá no Antigo Testamento do que era o templo. E como o livro de Hebreus fala, a carta aos Hebreus nos ensina, tudo o que acontecia no Antigo Testamento era uma sombra do que estava para acontecer ali com a revelação em Jesus Cristo. E os primeiros versos de Ageu nos ensinam muito, e eu lembro que o pastor Roberto falou isso na quarta-feira passada, sobre prioridades. Os primeiros versos, já no primeiro capítulo do profeta Ageu, ele vai falar, né? E como o pastor Roberto falou, a agenda não é nossa, a agenda é de Deus. Parece que sempre nós vamos precisar ser lembrados o local, o lugar que Deus deve ocupar em nossas vidas. E se você for lembrar, quando o povo volta do cativeiro, 2 profetas que ficaram meio que responsáveis, né, para pregar sobre a reconstrução do templo, que foi o profeta Ageu e o profeta Zacarias. E sabe qual era o grande desafio deles? Era porque o templo até tinha começado a ser reconstruído. Mas no tempo do profeta Ageu, a obra estava parada há 18 anos. Faziam 18 anos que o povo tinha parado a obra de reconstrução do templo. Por isso que ele vai fazer toda aquela crítica. Olha, as suas casas são luxuosas. Obrigado. As suas casas são luxuosas, mas a casa do Senhor ainda está em ruínas. Vocês não podem habitar em casas luxuosas, estando a casa do Senhor ainda em ruínas. Já há 18 anos, as obras lá de reconstrução estavam paradas. Mas existe aqui também uma expressão muito interessante, irmãos, que Ageu usa. E, na verdade, ele vai usar
algumas vezes. A primeira a gente leu, está lá no versículo 7, quando ele fala assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Quando a gente pega esse texto, lá na língua original, lá no hebraico, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ele estaria assim, ponham os seus corações nos seus caminhos. Era o que o profeta estava dizendo aqui. Ponham os seus corações nos seus caminhos. Na antiguidade, o coração era o centro das emoções. Ainda hoje, na verdade, a gente fala muito do coração, né, como sendo o centro das emoções. Por quê? Porque quando a gente está nervoso, o que é que a gente sente bater? O coração, não é? Quando um garoto está apaixonado por uma garota, o que é que acelera? O coração, não é? Por isso que o coração era tido como o centro das emoções. Então, o que é que o profeta está dizendo aqui? Olha, coloque tudo o que você é no seu caminho e veja agora onde você está. Veja agora onde você está. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós temos medo de reconstruir algumas coisas. É porque nós não acreditamos na mudança. Eu lembro quando eu tinha um professor de matemática, quando eu estudava no Sacramento, que ele era daquele professor que fazia assim, qualquer coisa que você fizesse, você falava, -1. E aí anotava na caderneta. E houve um dia em que eu tinha -1 com ele. E ele chegou e disse assim, olha, quem acertar essa questão vai ter +1. Aí, opa, agora a chance de zerar, né? E aí eu acertei. E aí lá vai eu, na caderneta do professor, conferir. E ele não tinha tirado menos. Eu disse, professor, isso foi verdade, viu? Professor, e o senhor esqueceu de tirar o menos. Aí, não vou tirar não, porque quando você fizer a próxima, já está aqui. Já está aqui. Mas, professor, deixe pelo menos eu fazer a próxima, né? Não, e ele não tirou, porque a próxima que eu fizesse já estaria lá. Professor Paulo Jorge, de matemática. Até hoje eu lembro dele. Eu era da quinta série. E sabe, irmãos, muitas vezes nós não reconstruímos, porque não acreditamos nas mudanças. Só que o profeta diz aqui, pegue o seu coração e coloque no caminho que você está e veja a que ponto este caminho lhe levou. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmãos? É que o lugar em que nós estamos revela quem nós somos. O lugar em que nós estamos revela quem nós somos. Porque muitas vezes as nossas decisões são frutos do nosso caráter. São frutos de quem eu sou. São fruto das escolhas que eu fiz. Então, na grande maioria das vezes, o lugar em que eu estou revela o meu caráter. Revela quem de fato eu sou. O que Ageu faz aqui, irmãos, é uma relação. Uma relação das consequências. E assim nós vamos ser confrontados com tudo aquilo que nós recebemos em troca, a partir das decisões que nós tomamos. Nós lemos lá no versículo 6, que eu vou ler novamente, vai estar projetado, ele diz assim, vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada, numa bolsa furada. Parece que ele está falando dos dias de hoje, né? O salário da gente é assim, cai e já foi, não é? Mas os irmãos perceberam aqui uma característica nesse texto? Uma característica que é muito interessante, que é aquela característica que eu chamo de ciclo vicioso. O que o profeta está falando, irmãos, é que o povo de Israel estava entrando em um ciclo vicioso que é bastante perigoso. Por quê? Porque o ciclo vicioso é uma característica de pessoas que não conhecem a Deus e que não desfrutam da salvação. Por quê? Porque vivem uma vida sem nenhum propósito, vivem sem propósito para a sua existência. E quando nós não temos um propósito para a nossa existência, a nossa vida se torna simplesmente um ciclo vicioso. Onde nós vamos nos vestir, mas não vamos nos aquecer, vamos nos alimentar, mas não vamos nos fartar. E o salário que a gente recebe
entra numa sacola, numa bolsa furada. Eu fico pensando, no dia que o Tito nasceu, eu já estava no hospital, tinha um casal conversando com a gente, e ele disse assim, eu acho que eu vou ser evangélico. Eu disse que era pastor, eu acho que eu vou ser evangélico. Eu, legal, vamos lá para a igreja, né? Chamei. Ele, olha, sabe por que eu vou ser evangélico? Porque ele disse, olha, porque a minha esposa não bebe. Eu, pastor, olha, quando eu tomo 3 cervejas, minha cabeça começa a doer. Aí, talvez é porque é para não beber, eu vou ser evangélico. Sabe que muitas vezes a gente pensa que ser evangélico se resume a isso. E foi o que eu disse para ele. De ser evangélico não é isso. Não é simplesmente isso. Ser evangélico, aceitar Cristo como Salvador da sua vida, é você encontrar um sentido para a sua existência. Eu disse para ele. Eu disse, e é isso que Cristo quer fazer por você. Ele quer lhe dar um sentido, porque todos nós fomos criados para voltar para Deus. Mas o que acontece com pessoas que não conhecem a Deus, que não desfrutam da salvação, é que eles vivem uma vida sem propósito. Vivem nesse ciclo vicioso, que é muito perigoso para a nossa saúde espiritual. O ciclo vicioso faz com que a nossa vida não passe de uma bolsa furada. O ciclo vicioso, irmãos, faz com que tudo aquilo que a gente conquiste não tenha sentido. A gente pode ter tudo que a gente quer. Se nós estamos nesse ciclo vicioso, as coisas escorrem pelos nossos dedos, escorrem pelas nossas mãos. Vamos plantar e não vamos colher. E tudo isso vai ser uma consequência do caminho que nós escolhemos. Por isso que o profeta fala, para a gente colocar o nosso coração no caminho em que nós estamos trilhando. E ele vai repetir isso lá no versículo 7. O profeta vai falar a mesma coisa, que aqui, né, na nossa tradução, vai estar escrito, vejam onde os seus caminhos os levaram. Só que agora ele vai fazer uma coisa diferente. Lembra que antes ele falou das consequências. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Ele falou das consequências. E parece que a partir do versículo 8, o profeta Ageu vai começar a dar algumas soluções. Antes ele falou das consequências. E agora, a partir do versículo 8, ele vai falar das soluções. Olha o que ele diz no versículo 8. Subam ao monte e tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Irmãos, eu falei aqui sobre a importância do templo para o povo de Israel. E quando você lê, por exemplo, as obras de Flávio Josefo foi um historiador do primeiro século. Quando ele fala sobre o templo de Jerusalém, ele chega a dizer que as paredes do templo eram tão brancas que chegavam a brilhar, de tão brancas que as paredes eram. Ele fala isso, irmãos, para mostrar o zelo, né, que o povo de Israel tinha pelo templo. Mas quando a gente lê aqui a história, né, ou a vida do profeta, ou o ministério do profeta Ageu, a gente vai ver que parece que todo esse zelo tinha sido abandonado. Parece que eles tinham deixado de lado aquele zelo. E da mesma forma que o templo serve de fundamento para muita coisa que nós cremos hoje, que depois vai ser trabalhada no Novo Testamento, o templo também nada mais é do que uma metáfora para a nossa vida. E é aqui justamente que nós precisamos pensar em como está o nosso templo. Qual é a ideia do Novo Testamento? É que nós somos o templo do Espírito Santo. E agora, o que é que a gente precisa pensar? É fazer o que o profeta Ageu diz aqui, colocar o nosso coração no caminho que estamos trilhando. Será que o nosso templo está lá daquela forma, com as paredes tão limpinhas, tão brancas que chegam a brilhar? Ou será que o templo está lá há 18 anos com a obra de construção parada? Tem muita coisa para a gente pensar.
Nós precisamos pensar em coisas que estão construídas, mas precisam ser destruídas em nossas vidas. Nós precisamos pensar em coisas que estão destruídas, mas que precisam ser construídas. Temos muitas coisas, irmãos, e nós só temos a ganhar quando pegamos todo o nosso coração e colocamos no caminho em que nós estamos trilhando. O povo de Israel já tinha voltado do exílio e tinha muitas coisas construídas. As casas já eram luxuosas. E o problema, irmãos, não era a casa ser luxuosa. O problema não era eles terem lá construído as suas casas, eles precisavam também de um lugar para morar. O problema, irmãos, e a crítica aqui que Ageu faz era porque o templo estava destruído. O problema não era a casa estar construída, as casas estarem construídas. O problema era o templo estar destruído. Se nós lermos apenas o versículo 8, nós teremos já alguns princípios, irmãos, sobre coisas que precisam ser reconstruídas em nossas vidas. E sabe qual é a primeira coisa? Está lá no versículo 8. A primeira coisa que eu aprendo é que reconstrução dá trabalho. Ele fala aqui, subam ao monte e tragam madeira. Subir no monte dá trabalho. Não dá? Cortar madeira. Dá trabalho. Carregar madeira. Dá trabalho. Pegar madeira e colocar lá nos alicerces. Dá trabalho. Reconstrução sempre dá trabalho. Eu sei que tem coisas na sua vida que estão destruídas. E a primeira coisa que eu tenho a dizer para você é que a reconstrução não vai ser fácil. Reconstruir nunca é fácil. Sabe por quê? Porque na grande maioria das vezes, coisas que precisam ser reconstruídas na nossa vida envolvem perdão. E eu lembro uma vez eu discipulando, quando eu era pastor lá em Capela, discipulando um grupo de adolescentes, preparando para o batismo. E o tema era justamente sobre perdão, e a gente conversando. E aí eu fiz uma pergunta para eles. E eu perguntei, olha, é mais fácil pedir perdão ou perdoar alguém? E uma menina de 12, 13 anos chegou e disse assim, pastor, é muito mais difícil pedir perdão do que perdoar. Para perdoar eu perdoo. Agora, o que é difícil é pedir perdão. E eu perguntei para ela por quê. Aí ela disse assim, é porque para pedir perdão, você está se humilhando para aquela pessoa e você está reconhecendo que em algum momento aquela pessoa foi melhor do que você, e aí você está reconhecendo isso e agora você está precisando pedir perdão para ela. Olha só o que eu aprendi com a menina de 12, 13 anos mais ou menos. E eu pensei, é verdade. Muitas vezes é mais difícil a gente pedir perdão do que perdoar. Porque pedir perdão envolve essa humilhação. E a gente reconhecer que depende agora do perdão daquela pessoa. E isso não é fácil. Então, se tem alguma coisa que você precisa reconstruir na sua vida, a primeira coisa que eu digo é, não espere facilidades. Porque não vai ser fácil. Vai ser difícil. Reconstruir o templo não era fácil. Era difícil, envolvia muita coisa. O segundo princípio que eu aprendo aqui, irmãos, é que a reconstrução precisa alegrar o coração de Deus. O texto ainda no versículo 8 diz, construam a minha casa para que eu me alegre. E aqui é onde está, irmãos, o nosso maior desafio. Porque hoje nós vivemos em uma sociedade que busca apenas o seu próprio prazer. Nós vivemos em uma sociedade, irmãos, que vem lá com todo aquele pensamento hedonista de que o que importa é o meu prazer, o que importa é que eu esteja bem, o que importa é que eu me sinta feliz, independente do que eu faça para conseguir isso. O cristianismo, irmãos, não se trata... porque eu já vi muita gente falando assim, se lhe faz bem, creia. Não é disso que se trata o cristianismo. Não é disso que se trata a Bíblia. Não é, porque você é feliz.
Ah, não é porque faz bem para mim, é porque é a verdade revelada por Deus que nos dá aquela razão para a nossa existência. E eu bem sei, irmãos, que ser feliz não é pecado. A gente também não pode aqui exagerar e querer viver como monges, né? Numa espécie lá de uma vida extremamente casta, uma vida que não tem contato com ninguém, uma vida onde a nossa única fonte de prazer são as orações que nós fazemos. Não é isso, isso é um outro extremo, que também precisa ser evitado. Mas sabe, irmãos, a gente vive nessa sociedade que busca um prazer exagerado também, que busca apenas a sua felicidade, não pensa no próximo, não pensa em Deus, não pensa nas pessoas, não pensa na família. Também é exagero buscar felicidade sem nenhum tipo de responsabilidade. E aqui é que está o nosso desafio. Porque você precisa reconstruir algo na sua vida, entenda que isso não deve ser simplesmente para a sua felicidade, mas deve ser, acima de tudo, para a felicidade do Senhor. É o que o texto aqui nos ensina. Reconstrua a minha casa para que eu alegre o meu coração. Para que eu me alegre. É o que o Senhor nos ensina. E sabe, irmãos, cada vez mais nós precisamos resgatar em nós aquele sentimento, aquele princípio, lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É aqui a gente se lembrar das palavras de Jesus Cristo no deserto. Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Jesus está falando que a gente não pode viver só daquilo que nos satisfaz. Nós temos que viver debaixo da vontade de Deus. Deixar o Senhor feliz, alegrar o coração do nosso Deus, é o que nos faz ser pessoas felizes. Viver para alegrar o coração de Deus, irmãos, é a razão de estarmos aqui hoje. Quando a gente para meditar na palavra, quando a gente para pensar nas coisas que nós precisamos reconstruir na nossa vida, coloque a felicidade, a alegria do coração de Deus acima de tudo. Porque a reconstrução não é para você necessariamente ser feliz, mas é para alegrar o coração de Deus. A gente vive hoje num problema, sabe? Alguns teólogos hoje estão falando da teologia coach. A teologia coach substituiu a teologia da prosperidade. Porque você sabe qual é hoje o discurso dessa teologia coach? É assim: venha para o time dos vencedores. Você é tão importante quanto Jesus Cristo. É isso que eles falam. Você é o centro do coração de Deus. Teologia da prosperidade. Fala, venham para o time dos vencedores, mas não fala, venham, se arrependam dos seus pecados. Viva agora uma vida voltada para a vontade de Deus. Venha jogar no time dos vencedores. É uma teologia rasa, simplista, que nós precisamos evitar. Até porque, irmãos, a verdadeira felicidade é alegrar o coração de Deus. E alegrando o coração de Deus, nós vamos ter aquela alegria, aquela paz que o próprio Jesus Cristo disse que ia nos dar. Não como o mundo dá, que são coisas passageiras. O que Jesus Cristo nos oferece são coisas eternas. Amém? E existe um último princípio, irmãos. É que a reconstrução precisa glorificar o nome de Deus. O texto continua no versículo 8 ainda. E nela, na construção, eu seja glorificado. E sabe que esse aqui é um outro desafio. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas para a nossa própria glória. E sabemos que esse é o pecado mais antigo do mundo, querer ser igual a Deus. Foi o pecado de Satanás, foi o pecado de Adão e Eva. Eles deviam fazer o que João Batista faz no Novo Testamento. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Se tem algo para reconstruir na sua vida, reconstrua pensando na glorificação do nome do Senhor. Como é que o Senhor vai ser glorificado nisso? Se tem algo que Deus está lhe incomodando hoje para reconstruir na sua vida, seja o seu relacionamento familiar, seja o seu relacionamento no trabalho, seja o relacionamento com Deus mesmo, seja o relacionamento com esta igreja.
Se você está sendo incomodado para reconstruir algo na sua vida, sabe por que isso está acontecendo? Porque o Senhor quer glorificar o nome dEle através da sua vida. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos ensina. E sabe, irmãos, reconstrução nada mais é do que um chamado de Deus para a nossa vida. E sabe o que é que acontece quando nós atendemos ao chamado de Deus? A primeira coisa que acontece na nossa vida é alguma dificuldade. Se você hoje se sente chamado por Deus para um ministério, para reconstruir alguma coisa, saiba disso, que barreiras vão existir. Pessoas vão chegar para você e vão falar, não vá. Pessoas vão chegar para você e vão lhe desencorajar. Quando esse fato acontece com pessoas que não são da igreja, eu ainda entendo. Mas o que eu não entendo é pai e mãe impedindo seus filhos de servirem ao Senhor. É não permitindo que o filho cumpra lá o chamado que Deus tem para a vida dele. Eu sei que existem preocupações, e muitas preocupações de fato nós temos. Mas pessoas que são chamadas enfrentam dificuldades. Mas saiba, se você for chamado para um ministério, se você for chamado para reconstruir, as dificuldades vêm. Mas saiba também que você não está sozinho. O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, até o fim. O que é que precisa ser reconstruído hoje na sua vida? Tanta coisa a gente falou, não é? E aí, talvez a sensação que tem agora é assim, será que vale a pena mesmo reconstruir? Se a reconstrução não é fácil, a reconstrução é difícil. Se eu não estou fazendo isso simplesmente para a minha própria alegria, mas para agradar o coração de Deus. Se eu estou fazendo isso não para eu me glorificar, mas para glorificar o nome de Deus, será que vale a pena reconstruir? Aí a gente tem que pular lá para Ageu, no capítulo 2, no versículo 9. O que é que ele diz sobre a segunda casa? A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Vale a pena reconstruir? Vale ou não vale? Vale a pena enfrentar as dificuldades? Vale a pena subir no monte e pegar as madeiras? É claro que vale, irmãos. Porque aquilo que é reconstruído na nossa vida revela uma glória muito maior do que antes daquilo que foi destruído. Revela uma glória muito maior que nós precisamos viver, que nós precisamos acreditar. Onde o Senhor está com a sua mão estendida, irmão, sobre cada um de nós, e nós precisamos crer nisso. O que for reconstruído na sua vida vai ter uma glória muito maior do que aquilo que passou. Talvez você tenha muitas áreas hoje na sua vida que precise de reconstrução. Pague o preço. É difícil? É. Mas você não está sozinho. E a glória é muito maior. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, na tua casa, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para declarar que o Senhor é o Deus da nossa vida, Senhor. Neste momento, Senhor, eu te peço, pelo teu povo, Senhor, que se reúne aqui neste lugar, pelo teu povo, Senhor, que está nos acompanhando à distância. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando a cada um, Senhor, a cada irmão aqui desta igreja, Senhor. Senhor, se tem coisas que estão destruídas em nossas vidas, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê forças para que sejam reconstruídas, Senhor. Mesmo que para isso nós precisemos pedir perdão,
mesmo que para isso, Senhor, nós precisemos nos esforçar. Nós estamos aqui, Senhor, para te servir, para glorificar o teu nome, para alegrar o teu coração, Senhor. Estende a tua mão sobre o teu povo, Senhor, e nos dá forças para reconstruir aquilo que é necessário em nossas vidas. Nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila e abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém.